Boa noite. 2 semanas depois do primeiro turno das eleições municipais, os principais partidos políticos do país ainda terminam de contabilizar as perdas e ganhos a partir do resultado das urnas. Quem acha que ganhou quer confirmar a vitória nas cidades onde haverá segundo turno. Já quem perdeu vai tentar diminuir o prejuízo onde for possível. Mas o fato objetivo é que o Brasil que saiu das urnas em 2 de outubro é um Brasil diferente. O maior partido do país, o PMDB, continua sendo o maior partido do país, com 1.027 prefeituras. Mas perdeu a que considerava a joia da coroa, a do Rio de Janeiro. Já o PT sofreu um abalo sísmico. Tinha 635 prefeituras e agora ficou com 256. Ou seja, o partido de Lula e Dilma perdeu 6 de cada 10 prefeituras que conseguiu 4 anos atrás. Inclusive a principal, São Paulo, a maior cidade do país. Qual o impacto dessa eleição municipal no futuro político do país? O resultado de 2 de outubro vai influir até que ponto na eleição presidencial de 18? O governo Temer, que hoje tem maioria no Congresso, vai conseguir usar essa maioria para apoiar as reformas estruturais prometidas? Para responder a essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora aqui no Band Entrevista com o professor Márcio Coimbra, ciência político e coordenador do MBA em Relações Governamentais do IBMEC, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao estúdio da Band, gravando hoje o Band Entrevista. É um prazer, Flávio, estar aqui no teu programa falando para os teus telespectadores. Professor, temos uma série de perguntas aqui, mas eu queria iniciar com a seguinte pergunta. Esse resultado que nós tivemos agora no primeiro turno, vamos ter breve o segundo turno, vai influenciar de que maneira as eleições em 2018 para presidente da República? Ou não influencia, ou só influencia a eleição dos governadores? Como é que fica essa eleição nesse momento? Flávio, influencia e muito. O que nós vimos nessas eleições agora é o princípio de um movimento que vem se consolidando desde 2013, quando nós vimos aquelas primeiras manifestações, passou pela eleição de 2014, agora nesse ano e deságua em 2018. Ou seja, é um processo de descontentamento do eleitorado com a política tradicional. Ou seja, o establishment que nós chamamos, né, que é a classe política que está aí, né? Está ficando cada vez mais fraca sob os olhos da população e cada vez mais crescem aqueles que nós chamamos de outsiders. Esse é um movimento, Flávio, que não acontece só no Brasil. Acontece também na Espanha, sem dúvida, aconteceu no Reino Unido, nós estamos vendo Trump, ou seja, esse movimento de pessoas de fora da política, ele vem dar voz ao descontentamento da população com os políticos tradicionais. Agora, isso não é um pouco perigoso também, não, o outsider? Porque o outsider pode trazer a possibilidade de se eleger uma pessoa completamente louca. Exatamente, existe esse perigo, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos que a história do outsider não colou. De jeito nenhum. Não colou. O Trump vem cada vez mais se desgastando, perdendo o terreno, né? Com essa série de denúncias, ele continua se vendendo como uma pessoa que não é política, mas a campanha acabou fazendo água. Mas, por exemplo, no Reino Unido, isso levou ao Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Espanha, há 1 ano, não se consegue formar um governo, Flávio. Ou seja, existe um problema generalizado de representação política e uma crise onde não existem novos líderes. Portanto, a eleição de 2018 pode ser a eleição que seja a eleição de um outsider, alguém que venha de fora. Nós sabemos que já existe aí um leque de candidatos se apresentando, mas alguém que venha por fora pode vir a ganhar e pode ser um aventureiro. Eu costumo dizer, Flávio, que esta eleição de 2018... Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o novo mapa político do Brasil, depois do primeiro turno das eleições municipais. Estamos aqui com o professor Márcio Coimbra, do IBMEC. Professor, o grande perdedor dessas eleições municipais foi o PT e ele perdeu essas eleições pela má administração, pela Lava Jato, pela corrupção ou pela soma de tudo isso?
O PT foi o grande derrotado dessas eleições, né? E o modo petista de governar, né? É um modo que já vem se desgastando há muito tempo, né? Que chegando à presidência da República mostrou a sua cara durante um determinado tempo, mas já mostrou esse desgaste logo de cara, por exemplo, com o mensalão, né? E começou ali com o mensalão. O país talvez não tenha acordado definitivamente naquele momento, né? Exatamente, porque ali ficou muito claro que que o PT enxergava naquele momento não uma democracia onde ele buscava apoio pelos projetos. Não era uma democracia normal como nós vimos, mas uma democracia de cooptação. Ou seja, o mensalão é o mesmo instrumento do petrolão de cooptação de votos do parlamento. Portanto, este modelo se desgastou por completo, né? Este modo petista de governar. Quando foi descoberto pela Lava Jato e tudo começou a acontecer como nós vimos, isso começou a corroer a imagem do partido e começou a corroer a imagem do partido nacionalmente, mas também em nível estadual e municipal, como nós vimos, né? Em São Paulo, o PSDB aplicou uma marretada no PT e venceu no primeiro turno. Eu lembro que o PSDB não é um partido que tem tradição de ganhar a prefeitura de São Paulo. De jeito nenhum, com um candidato totalmente desconhecido. Desconhecido, mais uma vez o outsider, como eu falo. É um outsider que veio para um partido, né? De oposição, que era o PSDB, e conseguiu vencer as eleições na maior cidade do país. Eu lembro que o orçamento de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, só não é maior do que o governo de São Paulo. Portanto, nós temos governo federal, governo de São Paulo e Prefeitura de São Paulo. Dois hoje estão nas mãos do PSDB. Você não acha que o presidente Lula perdeu a grande oportunidade que ele tinha, primeiro do país ter trazido para a presidência da República um sindicalista? Depois, pela confiança que a população depositou nas mãos do presidente Lula e termina dessa forma tão triste e de uma forma que mancha definitivamente a história do presidente Lula ou não? Ou existe possibilidade dele se reerguer e conseguir dar a volta por cima? A tendência, Flávio, é que a imagem do presidente Lula fique manchada para o resto da sua história, né? Ele teve a grande chance de sair por cima disso tudo. E de ser um grande estadista, né? De ser um grande estadista, mas não pensou na próxima geração, pensou na próxima eleição, né? Esse talvez tenha sido um dos grandes erros políticos do presidente Lula, que é dado como um bom articulador, mas nesse momento faltou um pouco, na minha opinião, de visão política de longo prazo para ele, né? Essa quadrilha que se instalou no poder e que nós vemos que está sendo desarticulada pelos procuradores em Curitiba, felizmente, né? Participava do centro das decisões do poder. Então, é fundamental para o Estado brasileiro que ele continue a fazer esse processo de depuração. E esse processo de depuração passa necessariamente pela desconstrução, né, da imagem do presidente Lula, porque ele estava no centro, como os procuradores de Curitiba mostraram, ele estava no centro do benefício de todo o esquema de poder. Na coordenação de tudo isso, Coordenação de tudo isso. Então, na verdade, inevitavelmente, ele vai passar para a história, ele deve ser preso, como a gente espera, pelo que se vê dos movimentos em Curitiba, pelo que a gente lê e escuta, né? Voltamos para o último bloco do Band Entrevista. Hoje estamos conversando com o cientista político Márcio Coimbra sobre os reflexos da eleição municipal na política brasileira. Professor, falamos aí no bloco passado, no bloco anterior, sobre o governo Temer e a necessidade que o governo Temer tem de fazer ajustes aí para que o país volte a crescer. E você citou aí a facilidade de diálogo político que esse governo tem, principalmente com o Congresso. Eu lhe pergunto o seguinte, será que não está faltando, talvez, um pouco de diálogo, não sei de que forma isso seria feito, mas com alguns segmentos da sociedade e principalmente com os jovens? Porque eu tenho sentido, e você como professor deve verificar isso com muito mais facilidade do que eu, mas eu tenho sentido em algumas universidades que efetivamente eu tenho passado para discutir política, falar sobre comunicação e etc.,
que a juventude está muito contra o governo Temer. Eles têm tido uma leitura, eles estão fazendo uma leitura que o governo do PT foi um governo ruim, que foi um governo que foi tomado ou corroído pela corrupção, mas que, ao mesmo tempo, o governo Temer é um governo de direita e que isso é muito ruim também. Eu acho, Flávio, que falta um melhor entendimento. O governo Temer, ele é muito novo. Ele é um governo de pouco mais de 100 dias, considerando a interinidade. Eu lembro que durante a interinidade o presidente Michel Temer se absteve de tomar certas medidas de cunho de longo prazo, porque afinal de contas ele não estava confirmado no cargo. Ele está confirmado no cargo há muito pouco tempo. E eu acredito que tudo isso ainda vai se ajustando. Até porque as coisas têm que ir acontecendo para se ter uma ideia exata, né, Exatamente. do formato desse governo. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Qual era o primeiro passo e o mais importante? Soluções políticas, estabilidade política, propostas de medidas concretas, propostas de projetos de país concretos, né? Eu acho que o segundo ponto agora, e a gente tem visto que o governo tem se mobilizado nisso, é a comunicação. Eu acho que chegou um plano de comunicação ao Palácio do Planalto, nós ficamos sabendo pela imprensa, e esse plano de comunicação, pelo visto, vai ser colocado em prática. O setor de comunicação já está todo se reorganizando. O próprio governo, nos últimos dias, aí, em peças publicitárias, ele resolveu falar um pouco da culpa do governo passado na situação que está o país, né? Exatamente, dando nome aos bois, né? Eu acho que chega simplesmente de bom mocismo e sorrir para as câmeras, como o presidente Temer falou. É preciso a gente explicar exatamente o que aconteceu, a situação de desmonte do Estado brasileiro, na qual o presidente Dilma colocou o país, né? Eu acho que isso tudo precisa ser explicado para a população precisa entender. Agora, quanto aos estudantes, eu vejo que nós temos aí dois caminhos. Como eu falei aqui mais cedo, existe um movimento de estudantes libertários também, que eram muito contrários ao governo do PT. Estudantes de direita, sejam libertários ou conservadores, né? E uma juventude também ligada às igrejas, todas as denominações das igrejas, que não eram a favor do governo Dilma e que realmente agora estão com esse governo. Eu vejo uma parte considerável da juventude, não essa juventude de esquerda que controla diretórios acadêmicos e universidades públicas, mas realmente uma juventude que a gente colocando vê a cabeça para fora agora, colocando né? a cabeça para fora, inclusive se candidatou, sabe, teve candidatos eleitos para vereança em diversas cidades. Eu acho que essa juventude essa juventude que não está preocupada só em reclamar, mas em fazer alguma coisa, está assumindo a responsabilidade, está colocando a cara na rua e inclusive conseguiu transmitir a sua mensagem